Boa tarde, meus queridos. Então, por mais que você esteja assistindo esse vídeo pela manhã ou à noite, mas você sabe que o horário marcado, né? Nosso horário às 13 horas, dia de terça-feira, aula de filosofia. Então, é importante vocês cumprir com esse horário para ajudar aí na organização do estudo de vocês, né? E até no aprendizado também. Então, pessoal, continuando aqui o nosso conteúdo, capítulo 3. Agora irei falar de um filósofo também importante lá da Grécia Antiga, né? Que teve uma grande contribuição que ainda hoje refletimos em alguns pontos diante da sua concepção, do seu pensamento lá daquela época, né? Então, iremos falar aqui de Platão, que nasceu em 428 e morreu em 348 a.C. Então, Platão, ele foi um filósofo grego, discípulo de Sócrates, e também ele foi mestre de Aristóteles. E conhecendo mais um pouquinho, né, sobre ele aqui, então, o filósofo, ele nasceu em Atenas, ele foi professor de Aristóteles, como acabei de citar, né? E discípulo de Sócrates, ele é considerado um dos filósofos mais estudados e conhecidos na atualidade, né? Referente aos filósofos lá da antiguidade, Platão ele é o que se destaca mais nos estudos da nossa atualidade. Então, esse filósofo registrou diversos dos ensinamentos e pensamentos dos quais temos acesso hoje. Ele imortalizou citações de muitos filósofos da Grécia Antiga, ou seja, quando ele diz que imortalizou, que ele não deixou esquecer os pensamentos dos filósofos que antecederam ele. Então, temos como Sócrates, Parmênides, Heráclito e Pitágoras, né? Ele sempre buscou ali reforçar o pensamento desses filósofos para não deixar esquecido na história. Então, Platão, desde jovem, ele se interessou pela área política, mas rapidamente a liderança política de Atenas o decepcionou. Então, logo abandonou os planos que tinha nesta área. Então, você deve ter se perguntado, né, por que a política de Atenas decepcionou ele? Porque, pessoal, ele foi um discípulo de Sócrates, né, e devido às julgações ali do poder público, né, do poder político que fizeram para Sócrates, que Sócrates ele foi obrigado a tomar o veneno, né, ele foi condenado à morte, e aí ele se revoltou com isso. Então, diante dessa decepção que ele teve ali com a política lá de Atenas, ele resolveu desviar o seu pensamento e fazer mais reflexões sobre outras situações. Então, como diz, ele abandonou os planos que tinha nessa área, né? Não quis mais nem saber de poder, de política, né? E foi buscar outras reflexões também que faz parte, que seria importante para a vida em sociedade. Platão, ele foi também um introdutor do método de diálogo na filosofia, que conhecemos como dialética. Então, seus personagens, ele trata de temas que abrangem diversos âmbitos de nossa vida, seja pública ou privada. Então, os principais temas que Platão abordou durante a vida dele foram relacionados à arte, à medicina, sofrimento, prazer, política também, justiça, religião, vício, questão de virtude, castigo, natureza humana, também sobre a sexualidade, amor e sabedoria, né? Então podemos ver aí que a história de Platão, se eu for aqui dar aula sobre os pensamentos dele, ele vai durar um dia todo, porque é muito complexo aqui sobre o pensamento de Platão. Então vamos focar nos que se destacaram mais e que hoje são os mais utilizados, né? Também que aparece, né, que surge nas provas de vestibular, nas provas de Enem. Então, vamos abranger aqui os pontos mais importantes. Então, aqui, pessoal, é uma grande obra de Platão, conhecida como A República. Nela, Platão faz crítica aos sofistas e à democracia ateniense, que de um certo ponto tinha sido responsável pela morte de Sócrates, como eu falei para vocês. Platão, ele cria uma filosofia profundamente idealista, porque ele vai dizer que o mundo não é mundo, ou seja, esse mundo em que nós vivemos não é mundo, não é o que nós estamos
vivendo aqui. Isso não é real, né? Mas você deve perguntar, mas por que? Se não é mundo, se não é real, por que nós estamos vivendo dessa maneira? E esse mundo, Platão fala que é o mundo das ideias, né? Que esse mundo das ideias, podemos dizer que são as ideias inteligível e as ideias visíveis ou visível. Então, o mundo expresso na razão, na alma, na mente, ele afirma que é o mundo inteligível, né? Esse primeiro aqui, ou seja, é o mundo das ideias que está só em nossa mente, aquilo que não, podemos dizer que não seja real. Então, e o mundo sensível? O que ele quer afirmar sobre o mundo sensível? Ele diz que é outro mundo dado pela physis, né? Vocês se lembram que nós já estamos sobre a physis. Então, essa physis é o mundo natural, ou seja, é o mundo em que conhecemos através dos 5 sentidos, né? Da visão, da audição, do tato, paladar e do olfato, né? Então, através das suas sensações ali, você vendo, tocando, cheirando, você vai conhecer esse mundo, que esse mundo é um mundo concreto, né? Um mundo real, que pode ser chamado também de mundo sensível ou também o mundo material. E essa linha de pensamento, Platão entende que as ideias são perfeitas. Então, a ideia é uma encarnação do belo, ou seja, do perfeito, do que aquilo não tem erros, né? É algo perfeito e pronto. Então, enquanto que esse mundo que nós vivemos, que é o mundo sensível, ou também pode ser chamado de mundo material, ele nada mais é que uma cópia imperfeita do mundo das ideias, né? Ou seja, é aquilo que se transforma, né? Aquilo que muda. Então, podemos, vocês se lembram que nas videoaulas passadas, ou se eu não me engano foi videoaula mesmo, foi videoconferência, não. Eu falei do filósofo Heráclito e Parmênides. Heráclito, ele diz que tudo muda, né? Tudo flui, tudo se transforma. E já Parmênides, ele contrariou a ideia de Heráclito, dizendo que tudo é fixo ali, pode mudar, e o que muda é só a aparência, mas a essência permanece. Então, Platão, ele uniu essas duas ideias desses dois filósofos, que ele também considerava como filósofo muito importante, que Heráclito, ele concordava com o mundo sensível, né? Ou seja, aquilo que se transforma, aquilo que vai se acabar, aquilo que vai mudar. E o mundo inteligível, ele uniu ao pensamento de Parmênides, né? Ou seja, que é o mundo que permanece em nossas mentes, né? Que vocês se lembram que Parmênides, ele disse que o que muda, como eu falei, são apenas aparências. Por que eu gosto de repetir? Que é para fixar aí na mente de vocês. Então, isso que muda, que são aparências, tá? São apenas ideias da nossa cabeça, né? E que algo permanece ali fixo. Um exemplo que eu posso dar aqui do mundo sensível, né? Que é aquilo que se transforma. Que meu cabelo, nesse momento, ele tá crescendo, né? Não sei quantos centímetros, não sei que tamanho, mas nesse momento ele tá crescendo, assim como o seu também tá crescendo, né? Como alguma planta ali tá crescendo ou tá morrendo nesse exato momento, né? Então, tudo se transforma, ok? Então, Platão, vocês já ouviram falar do amor platônico? Falando-se de Platão, né? Com certeza vocês já ouviram falar desse amor platônico. E aí você deve se perguntar, mas por que amor platônico? Né? Vocês estão vendo aí essas duas imagens, né? Essa primeira aqui, dessa moça vendo esse casal, no qual aqui, talvez ela esteja apaixonada por esse rapaz e ele não sabe no momento, né? E aqui nessa outra imagem, esse rapaz está vendo só a sombra de uma pessoa aqui com um balde, né? Uma vassoura. Ele acha que é uma mulher ali perfeita. Então, amor platônico é isso, pessoal.
é um amor idealizado. Quando você ama alguém platonicamente, você coloca essa pessoa em uma posição muito destacada, né, muito elevada, e ela, para você, no seu pensamento, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é ideal para você. Então, portanto, você idealizou essa pessoa, né? Esse amor, ele tá só ali na sua mente, você formou uma ideia sobre isso. Então, esse amor, no caso, está existindo somente na sua ideia, na sua mente. Então, se você idealizasse esse amor, ele deixaria de ser platônico. Perdão, realizasse, né? Se você realizasse esse amor, deixasse de idealizar ele, ele deixaria de ser platônico. E de imediato você iria descobrir que essa pessoa ela não é perfeita, ela é cheia de defeitos, né? Ela é pessoa que pode errar também, tá certo? Então, enquanto ele tá ali na sua mente, é algo ali maravilhoso, perfeito, né? Quando você realiza esse amor, no caso aqui, né? Essa moça, ela pode estar vendo que, nossa, esse casal é perfeito, eu queria namorar com ele é um homem perfeito, daria pra mim também, né? Você não sabe como é a vida deles, né? Você não sabe as dificuldades que eles podem passar, as brigas que acontecem, né? Então, quando é na mente da gente, a gente vê que algo ali é tudo perfeito. Eu creio que vocês talvez já viveram, né? Se não viveram, vai viver. E quando estiver vivendo, se lembra aí do amor platônico. E voltando aqui o pensamento, né, do mundo sensível e do mundo inteligível. Então, essa divisão do mundo sensível e o mundo das ideias, né, ela leva a uma grande alegoria da caverna. Vocês já ouviram falar na caverna de Platão? Essa alegoria, ela foi escrita naquela obra que eu mostrei aqui no slide anterior, conhecida como A República, ou também ela pode ser chamada de livro sétimo, né? E aonde Platão, ele vai relatar, né, através de um diálogo, a história do mito da caverna, né? Lembre que isso foi só um mito. O mito da caverna, ele também é um assunto bem importante, né, da história de Platão. Então, é um dos mais contados. Talvez você já até tenha ouvido falar da história do mito da caverna. Então, pessoal, é o seguinte, falar aqui um pouco para vocês compreenderem melhor. Então, o mito da caverna, ele mostra pra gente pessoas que estavam acorrentadas, como vocês podem observar essa imagem, e tudo que ela sempre vê foi o fundo da caverna. A parede da caverna, ela nunca puderam ver o que tinha atrás. Então, essas pessoas, elas não podiam se mexer, né? Elas só viviam ali paradinhas, olhando ali o fundo da caverna. E como vocês podem observar aqui, elas estão de costa, né, para a saída. Só, pessoal, que um certo dia, quando passavam pessoas carregando coisas lá atrás, no caso, essa pessoa estava fora da caverna, perto da saída da caverna tinha uma chama luminosa. E quando as pessoas passavam carregando essas tal coisas, né, que não sabemos o que era, geravam uma sombra na parede da caverna, que chamavam de espetáculo da sombra, né? Eles conheciam como ficava assistindo ali as pessoas passando, e aí eles disseram que era o espetáculo da caverna, como fosse uma televisão, nós estamos assistindo televisão, né? Eles ficavam paradinhos só observando. Então, como tudo aqueles homens sempre viram somente foram aquelas sombras, para eles as sombras são uma raridade, mas elas são apenas algo ilusório, né? Não era apenas um espetáculo. Então, um dia, um homem escapa dessa caverna e ao escapar, ele vai andando e cada vez mais percebendo que o mundo lá fora da caverna não é aquilo que ele pensava quando estava dentro. E um dia ele passa longe e vê os objetos e vê aquele monte de coisa, aquelas criaturas que surgiram na sombra.
Então ele começa a raciocinar e perceber que aquilo que ele via dentro da caverna não era mais que pessoas, não era nada mais que pessoas e animais que passavam por ali próximo. E que o reflexo ali, né, passando perto da chama, do fogo, refletia ali na parede, que era o que ele chamava de espetáculos de sombras. E lá fora, né, quando ele consegue sair, ele vai ter ali seu primeiro choque. Ele dá de cara ali, podemos dizer assim, ele com a luz do sol, né, como ele passou a vida dele toda, desde que nasceu dentro da caverna, então ali a escuridão, né, as trevas, não faz ele enxergar da mesma maneira que ele vê fora da caverna. E nisso ele teve a sua primeira sensação de dor, até se acostumar com o sol. É como nós olhamos para o sol, né? A gente não tem como a gente conseguir olhar ali para o sol, para o céu, né? Quando o sol está quente, sem fazer careta ou sem fechar os olhos, né? Não sei que você esteja com um óculos escuro, mas é impossível você conseguir olhar normalmente para o céu quando o sol ele está muito quente. E o sol, pessoal, na filosofia e também no mito da caverna, é uma ideia do bem, o bem maior, porque o sol ele permite que você veja as coisas. Se lembra, né? Você não consegue olhar para o sol de jeito nenhum. Então, o sol é uma metáfora para a verdade. Você não consegue olhar para o sol, mas para uma verdade. Ou seja, você consegue olhar o mundo em sua volta e entender o que está conseguindo acontecer, mesmo que seja verdade ou que seja mentira, mas você consegue entender ali o que está acontecendo em sua volta. Então, pessoal, depois que esse filósofo se liberta, depois que esse filósofo, mudar só aqui a imagem, depois que esse filósofo se liberta da caverna, e fora dela é o mundo das ideias e dentro é o mundo sensível material. Você se lembra que as ideias está relacionada ao mundo inteligível, né? Que é aquilo dali que está só em sua mente. E dentro é o mundo sensível, né? Ou seja, o material. Então, e a missão desse homem, quando ele retorna para a caverna, desse filósofo, né? Que Platão disse que era um filósofo também, é voltar para a caverna e contar a todos os outros o que ele viu fora dela. Aí por que filósofo? Por que Platão nomeou como um filósofo? Porque ele saiu dali através da sua curiosidade, né? Querendo respostas, né? Pensando, refletindo tudo aquilo que ele viu. Então, todo mundo é sujeito a ser um filósofo através de suas reflexões. Então, quando ele chega contando o que ele viu fora da caverna, alguns de seus companheiros ficam admirados e outros já ficam desconfiados. Será que ele está mentindo? Ele está inventando para nós sair e correr o risco de morrer lá fora. Então, esses que ficam desconfiados, eles ficam com medo do prisioneiro que voltaram do exterior. Este homem, né, que chega contando que existe lá no exterior da caverna. E aí eles se revoltam com esse homem, né, com esse filósofo, e decide silenciá-lo ele. Como é que ele decide silenciá-lo ele? Então, o prisioneiro, esse que retornou do exterior da caverna, ele é espancado até a morte, né? Então, os outros espancam ele até morrer. Então, lembra que esse aqui é um mito, né? Então, não é algo que realmente aconteceu. É só um mito que Platão criou para podermos refletir e que nos mostre, né, o nosso comportamento, o nosso cotidiano, a maneira como nós lidamos com a diferença. Então, Platão ele afirmava que somente através da razão podemos entender o que nos cerca.
Então, por isso, essa alegoria da caverna, né, de Platão, nos ajuda a pensar que somos como um prisioneiro, que aprendemos só com a experiência. Ou melhor, nós enxergamos apenas o que vemos e não o que refletimos sobre isso. Então, temos que treinar, né, a nossa razão, pois o que a visão nos mostra é o que existe realmente. Então, no mundo sensível, e neste caso, tudo que flui, nada é eterno. Então, esse charge aqui, né, tem até no livro de vocês, que mostra que como nós estamos prisioneiros, né, na nossa atualidade, as tecnologias, né, nós estamos, hoje em dia, quem é que consegue viver sem um aparelho de celular, sem internet? Não tem quem consiga mais, né? Então, nós estamos prisioneiros a isso, estamos deixando passar momentos muito importantes da nossa vida para estar aprisionados a essas tecnologias, né, do nosso mundo atual. Então, nessa obra, ainda falando dessa obra, né, de Platão, também conhecido como Livro Sétimo, Platão ele usa os personagens de Glauco, que foi um filósofo também do período dele, e como se ele tivesse uma conversa com Sócrates, né? A obra toda, essa do Mito da Caverna, ela é toda feita em um diálogo. E aí esses dois, né, o Glauco e Sócrates, ele discute com o personagem na obra dele. E eles comentam se aquele cara que voltou para contar tudo o que viu não correria o risco de ser tomado pelos outros que lá estão na caverna. E a caverna, acostumada com tudo aquilo, né, que ele não iria ser visto como um louco e que eventualmente aqueles que estão presos na caverna não tentariam matar. Mas nesse diálogo, né, não foi o que realmente aconteceu na história, né? Porque teve o diálogo e teve a história. Foi contado de duas maneiras, através do diálogo e o que realmente aconteceu. Mas como falei, né, quando ele retorna, ele é espancado até morrer. Então, vocês se lembram lá daquele filme, o Matrix, que eu coloquei um trecho para vocês verem? Então, pensando nesse filme científico, se vocês já viram, assistiram ele, então os homens lá do filme estão dentro de uma simulação, ou seja, de um simulacro da realidade. Eles não percebem que estão. E quando finalmente eles saem e que tentam avisar os outros, né, a situação que eles estão vivendo, os outros tentam matá-lo, porque esse choque entre a realidade e a aparência, ou seja, entre o mundo sensível e aqueles sentidos que só nos engana, é aquilo que de fato é, ou seja, o mundo perfeito das ideias da verdade, o mundo da filosofia platônica, que é aquele mundo que nos engana, né? Aquele mundo que não é realmente com a nossa vivência, não está de acordo com a nossa vivência, com a nossa realidade. Então, finalizando aqui nossa aula de hoje, trouxe esse pensamento de Platão, né, no qual ele diz: tente mover o mundo, mas o primeiro passo será mover a si mesmo, ou seja, você não deve esperar só que os outros saiam da caverna, saiam uma pessoa primeiro da caverna para poder enxergar a luz, para poder ver o que realmente existe, né? Fora do seu cotidiano, fora da sua vida ali que você está vivendo. Não espere os outros, né? Tenha curiosidade, tenha atitude, saia dessa caverna e vá buscar melhoria na sua vida, vá melhorar como pessoa, vá buscar novas oportunidades de vida, né? Então, esse aqui é o pensamento de Platão, que serve para você refletir como é que você está nesse momento da sua vida, né? Você está no escuro ou você já está aí em busca de uma luz, de novas oportunidades, novos descobrimentos, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, você já sabe, pode me chamar lá no privado do WhatsApp que estou à disposição, tá ok? Então, um beijo e até a próxima. E finalizando essa videoaula, vá lá na plataforma e resolva a atividade, para que você não se atrase, tá bom? Então, um beijo, até a próxima.